Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha do segundo ano, eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, ficando em casa, que a coisa tá séria, certo? Para a gente finalmente poder combater esse vírus aí que está nos assombrando, ok pessoal? Então vamos aqui, ó. Presta atenção, nessa primeira videoaula, gente, você já deve perceber aqui, está dividida a tela comigo, os slides aqui, que vocês vão acompanhar nessa aula. E o assunto que a gente vai tratar hoje é o past continuous, certo? Então a gente vai começar a revisar os assuntos gramaticais que a gente viu até então, ok? E o primeiro assunto dessa revisão é o past continuous, tranquilo? Que no livro de vocês está colocado como past progressive, ok? Tanto faz. E aí, para vocês acompanharem bem essa aula através dos slides, eu vou dar uma pequena sumida aqui, certo? E aí, vamos lá. Vocês vão ficar agora só com os slides, certo? 3, 2, 1, tchau. Então vamos lá. Past Continuous. O que é que a gente precisa saber sobre o Past Continuous que a gente viu em sala de aula? Vamos lá. Primeira coisa, o uso, ok? Quando é que eu uso esse tempo verbal? Bem, o past continuous ele vai ser usado quando eu estiver falando sobre algum fato, alguma ação que estava acontecendo no passado, ok? Que estava acontecendo no passado, em algum momento do passado, certo? Seja um passado recente ou um passado distante, tranquilo? Então perceba aqui, vamos aqui ao exemplo, para vocês entenderem melhor esse contexto. I was reading a book. Então, qual é a situação que eu tenho aqui? Ler um livro. E ela está sendo representada pelo past continuous, tá certo? Essa frase ela está no past continuous. Vocês logo vão rever comigo os tipos de frase, para vocês entenderem melhor cada forma, certo? Afirmativa, negativa e interrogativa. Mas o importante nesse primeiro momento é vocês entenderem o contexto, certo? A ideia que esse tempo verbal nos traz. Então, qual é a ideia? O fato é ler um livro e está sendo representado pelo past continuous. Então isso quer dizer o quê? Que esse fato de eu estar lendo o livro, ele aconteceu no passado. Eu estava lendo o livro, ok? E isso aconteceu em algum momento do passado, tranquilo? Ok? Então vamos lá. Espero que tenham entendido. Vamos seguindo. Formas de frase, ok? Nós temos aqui as famigeradas formas de frase: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos começar aqui pela afirmativa, e aí fica fácil, certo, de vocês entenderem a negativa e a interrogativa, caso vocês realmente fixem essa forma afirmativa, ok? Então vamos lá. Afirmativa. Preste atenção, a minha frase vai ter o sujeito, subject, que inicia a frase. Você vai ter was ou were. Como assim was ou were, Vic? É bem simples. Was e were é o verbo to be no passado. Só que o verbo to be ele tem duas maneiras de se escrever, ok? Was e were. Mas qual é a diferença entre um e outro? Quando é que eu vou usar were? Quando é que eu vou usar was? Mais lá na frente eu vou explicar para vocês, tá certo? Mas por enquanto fica aqui a percepção de que was e were é o verbo to be no passado, certo? Em seguida você tem o verbo principal com ing no final, e aí vocês lembram que o ing ele é o gerúndio da língua inglesa. E para terminar aqui a minha frase, o complement, que é o complemento, ok? Então vamos lá. Exemplo: She was listening to music. Beleza. Essa frase aqui ela está na forma afirmativa. E como é que eu sei disso? Vamos lá. Porque ela está seguindo essa estrutura que eu acabei de mencionar para vocês, ó. Estou circulando aqui, ó, o she, que é o meu sujeito, iniciou a frase, ok? Ela. Was, que é o meu verbo to be no passado. Ah, mas por que tu colocou was e não colocou were? Lá na frente eu vou explicar melhor. Mas o que vocês já podem saber, eu vou adiantar aqui, é que quando eu tiver o she na frase,
eu devo usar was, ok? Posso adiantar isso aqui para vocês. Lá na frente eu vou explicar melhor. Em seguida, você tem aqui o listening, que é o meu verbo principal, o verbo escutar, só que ele está com ing no final. Por quê? Porque a regra diz que o verbo principal ele tem que estar no gerúndio, e o gerúndio é representado pelo ing, ok? E por fim, to music, que é o meu verbo não, meu complemento, ok? Tranquilo? Então aqui a gente tem uma frase afirmativa, tranquilo? Vamos seguindo. Negativa. Presta atenção, a gente vai ficar fazendo comparações aqui para vocês entenderem melhor, ok? Então, qual a diferença entre a afirmativa e a negativa? Bem simples. Você só precisa colocar o not na frase. E esse not vai vir aonde, Vitor? Presta atenção que ele veio depois do was e do were, que é o meu verbo to be no passado, ok? Então, a frase é praticamente a mesma coisa da afirmativa. Você tem aqui o sujeito, você tem o was e o were, verbo to be no passado, not, verbo principal com ing no final, e o complemento, complement, ok? Vamos para a frase, o exemplo. Fiz questão de usar o mesmo vocabulário para realmente ficar bem fixado para vocês, certo? Bem claro. Então, she, que é o meu sujeito, inicia a frase. Was, que é o meu verbo to be, ok? Not, aqui ó, not, depois do verbo to be no passado, not. Em seguida, listening, que é o meu verbo principal, com ing no final, nunca esqueçam. E to music, que é o meu complemento. Tranquilo? Facinho. E a interrogativa? Vamos lá, de novo, vamos fazer uma pequena comparação. O que é que mudou da afirmativa para a interrogativa? Se você prestar atenção, a interrogativa ela está iniciando com was ou were, que é o verbo to be no passado. Em seguida veio o subject, que é o sujeito. Lá na forma afirmativa, é o contrário. Você começa com o sujeito, o subject, e em seguida coloca o was ou were. Então, resumindo, para você escrever uma pergunta, uma frase interrogativa, você só tem que fazer essa pequena troca, essa pequena inversão na posição dos elementos, ok? Escreve primeiro o verbo to be no passado e em seguida o sujeito, ok? No mais é a mesma coisa, pessoal. Main verb com ing no final e o complement, que é o complemento, ok? Vamos lá. Vamos por exemplo. Mesmo vocabulário, ok? Was she listening to music? Ok? Então vamos lá. O was inicia a frase porque ele é o meu verbo to be no passado e eu estou trabalhando na forma interrogativa. Inicia a frase. Was, sujeito she, fiz a minha troca. Em seguida, listening, com ing no final. E o to music, que é o meu complemento. Tranquilo? Então vamos seguindo. Terminado esse momento, a gente vai aqui para as contrações, as contractions, as formas contraídas. A gente tem duas possibilidades. A gente tem was not, certo? Que vai se transformar em wasn't. Então, você pode escrever was not ou pode escrever wasn't, certo? Fica a seu critério. E a gente tem were not, que pode virar weren't, ok? Tranquilo? Forma contraída, pessoal, só para deixar claro, que fica a critério da pessoa. Você só tem que ter aquele bom senso e lembrar que forma contraída ela está relacionada diretamente a um contexto, a uma situação informal, certo? Então, é questão de bom senso também, não é totalmente livre, certo? Então, se você está, por exemplo, numa entrevista de emprego, nessa entrevista de emprego você está falando inglês, é interessante você evitar forma contraída, seja lá qual
forma for, certo? Wasn't, weren't, don't, doesn't, qualquer forma contraída. É bom evitar, porque isso aqui está mais relacionado a um contexto informal. E entrevista de emprego, obviamente, é um contexto bem informal, ok? E aqui nesse momento eu vou aproveitar para vocês relembrarem aqui comigo a diferença entre o was e o were. No material que vocês vão receber posteriormente, vai estar melhor explicado, melhor visualizado para vocês, ok? Aqui eu vou falar, só falar, mencionar, e vocês vão poder acompanhar melhor isso aqui quando vocês receberem o material, certo? Que eu produzi. O was, gente, eu uso quando na minha frase o sujeito for I, he, she ou it, certo? Um desses 4 pronomes pessoais, tranquilo? Então, was eu uso para I, he, she ou it. Were eu vou usar quando eu tiver we, you ou they. Justamente os 3 pronomes pessoais que sobraram, ok? We, you ou they, tranquilo? Sempre esses pronomes que eu mencionei, pronomes pessoais, funcionando como sujeito, certo? Então você olha para a frase, vê quem é o sujeito e baseado no sujeito, você coloca o verbo to be no passado, seja o was ou o were, ok? Para terminar a nossa aula, a gente precisa fazer aqui a nossa diferença entre o while e o when, ok? São 2 palavras importantes quando eu tenho frases no past continuous, ok? Então, while, gente, eu uso quando eu tiver ações simultâneas. E ações simultâneas quer dizer o quê? Frases, ações, fatos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho 2 frases aqui, 2 ações. He was sleeping, they were watching a movie. 2 fatos acontecendo. He was sleeping, ele estava dormindo, e they were watching a movie. Eles estavam assistindo o filme. Com a presença do while, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o fato dele estar dormindo e o fato deles estarem assistindo o filme estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto ele estava dormindo, eles estavam assistindo o filme. 2 ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, ações simultâneas. Como é que eu vou representar isso? Vou representar usando while, ok? E outra coisa, as 2 frases, elas têm que estar no past continuous. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver agora que quando eu tiver o when, uma frase vai estar no past continuous, veja bem, e a outra ela vai estar no simple past. Olha aqui, ó. ED no final do verbo. Quando eu tiver ED no final do verbo, eu tenho uma frase no simple past. Então vamos lá. Qual é a função do when nessa situação? Interrompe uma ação representada pelo past continuous. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. We were getting home when a woman yelled. Então veja bem, nós estávamos chegando em casa, certo? Isso aqui estava acontecendo. Estávamos chegando em casa. Quando, certo? Colocou o when na frase aqui, pronto. Isso aqui foi interrompido, certo? Essa ação representada pelo past continuous, ela foi interrompida, ela não está acontecendo mais. Quando, e o que foi que interrompeu? Quando uma mulher yelled, gritou, ok? Beleza? Então, when interrompe uma ação representada pelo past continuous. Qual era a ação? Estávamos chegando em casa. Quando, beleza, interrompi. E o que foi que interrompeu? A woman yelled. Aí, gente, essa frase aqui, depois do when, ela tem que ser representada pelo simple past, ok? E no material de vocês vai vir uma explicaçãozinha breve sobre simple past. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui, certo? Acho que você está com saudade de mim, não sei. Ok? Beleza, pessoal. Gente, o tempo está acabando aqui. Me despeço de vocês. Tchau, tchau. E aguardem o material de vocês.